Rasta, esse é o canal Barrute, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que entra em campo hoje, segunda-feira, mais conhecido como 16 de novembro de 2020, Coritiba e Bahia. Bahia e Coritiba é um dos times que ainda resta concluir a 21ª rodada do Brasileirão, que teve a maioria dos seus jogos realizados no sábado, por conta das eleições municipais. E seu candidato ganhou, Rasta. Se não ganhou, não tem problema, torça para o Bahia ganhar hoje, Rasta. O Bahia que vai defender uma invencibilidade aí de 3 partidas sem perder, 100% de aproveitamento, uma pela Sul-Americana e 2 pelo Brasileirão. Bahia que agora vai fora de casa tentar manter essa marca aí de triunfos seguidos. Se caso ocorrer, será o 4º seguido e vai ajudar o Bahia a se distanciar mais ainda da zona da degola, Rasta. Hoje o Bahia ocupa a 9ª colocação com 25 pontos e os times que estão lá na zona da degola, a maioria estão com 20 pontos e todos eles jogam hoje. Botafogo e Bragantino, Bahia e Coritiba, sendo que o Coritiba tem 20 pontos, é o que abre aí a zona maldita, e o Goiás está ali na lanterninha com 12 pontos. Aliás, o Goiás, meu Deus do céu, esse time aí não tem jeito não. Pelo amor de Deus, o Goiás só perde, que continue perdendo, é com o Goiás e as Baleias, é com o Goiás, Fernandão e as Baleias. O fato é que o Bahia deu uma sorte daquelas que eu costumo dizer que sorte acompanha competentes. O Bahia está tendo uma certa competência nos seus jogos e por isso está dando sorte. A maioria dos times que ameaçava sua 9ª colocação perderam ou empataram, e com isso o Bahia, sem jogar, não perdeu nenhuma colocação. Sport perdeu, Fortaleza perdeu, Ceará perdeu, Atlético Goianiense empatou, Corinthians perdeu, todo mundo manteve o Bahia ali na sua colocação. O EC tem 25 pontos, está a 7 pontos de diferença do próximo colocado, que é o Fluminense na 8ª colocação. Então a distância para o bloco de cima está muito mais longa do que a distância do bloco para baixo. Ou seja, o Bahia ainda está buscando fugir da zona da degola e terá uma disputa direta com o Coritiba hoje. Esperemos que o Bahia saia vencedor. Acho que o Bahia tem condições de ganhar, o Coritiba não é nenhum bicho-papão. O Bahia está numa retomada, ainda que essa retomada não seja lá aquela retomada que a gente possa dizer, olha que retomada, não se engane, Rasta, pés no chão. Até porque, se a gente for analisar como foi que nós construímos esses triunfos no Campeonato Brasileiro, falando especificamente do Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu ganhar do Botafogo com um gol no finalzinho do jogo de pênalti aos 53 minutos, e do Fortaleza, idem. Foi mais ou menos a mesma coisa, nós não conseguimos ganhar no final do jogo, mas também conseguimos um triunfo na parte final da partida com mais um gol de pênalti. O Bahia tem vencido seu jogo, mas foi de forma apertada no Campeonato Brasileiro. Então não pode a gente achar que o Bahia está definitivamente numa retomada. Não, nós estamos numa recuperação de um futebol que não deu certo no ano de 2020. Não deu certo. Está tentando dar certo. Eu continuo dizendo que o Mano Menezes tem uma parcela de culpa nessa retomada desse futebol que não está encaixando, mas que os triunfos estão chegando, estão aparecendo, e vamos tentar mais uma vez conseguir um triunfo, desta vez lá em Curitiba contra o Coritiba. Aliás, que engraçado, né? Alguém explica aí por que a cidade é Curitiba e o nome do time é Coritiba? Enfim, eu só sei que o Bahia vai ter a volta do Gregory, que tinha sido suspenso por conta do terceiro amarelo. O Elias também deve voltar ao time, estava na mesma situação do Gregory. Com isso, o Bahia vai ter um time mais eficiente ali na meiuca, na volância, e teremos que ver o que é que o senhor Mano Menezes vai fazer com o ataque. Vai voltar com o Elber, Feci na direita, o Elber na esquerda e o Gilberto no meio. O Elber jogou bem na última rodada, não é aquele jogador que a gente gostaria que fosse, mas estava menos pior do que o que ele estava nos jogos anteriores. Então eu acho que se você for escolher entre Elber, Marco Antônio
e Clayson, eu escolheria Marco Antônio. Não será a decisão do Mano. O Mano deve continuar com o Elber. E olhe lá se ele não vier com a paixão avassaladora dele de meter o Clayson lá, ele, naquele lado do campo, que eu acho errado. No meio de campo, eu acredito que vai continuar com o Daniel. Aliás, o Daniel não pode ser banco nunca. O Rodriguinho está entrando no final do jogo sempre no lugar de Daniel. Eu ainda acho que ele poderia entrar sem a necessidade do Daniel sair. E acho que é exatamente tirando o atacante do lado esquerdo do campo, seja o Elber, seja o Clayson, seja lá quem for. Uma outra posição que a gente vai ter que ter uma preocupação é o lateral esquerdo. O Juninho Capixaba tomou o terceiro amarelo, não vai participar desse jogo e é um jogador que nas bolas paradas ele não tem muita eficiência não. Eu não sei quem foi que botou na cabeça dele que ele é o cobrador de falta do Bahia, porque todas as faltas que ele cobra é uma merda. Mas é o cara das assistências no Bahia, já fez aí acho que 8 assistências, se eu não estiver enganado, 8 assistências. Eu vejo a lateral esquerda muito mais eficiente do que a lateral direita, que na minha opinião o Nino Paraíba não vem bem há algum tempo, apesar de não ter comprometido no último jogo, e nos 3 últimos jogos que ele jogou não tem comprometido, mas eu sinceramente vejo que a gente não tem um lateral direito, a gente tem um quebra-galho que está ali porque o Hernando estava machucado, o João Pedro está machucado, não faço a mínima ideia de quando o João Pedro volta. Se o Hernando tiver recuperado, eu acho que o Hernando deva ser o titular daquela lateral ali, apesar do Hernando preferir jogar como zagueiro e ter iniciado muito tempo no Bahia como zagueiro, mas foi testado como lateral direito, deu certo e eu acho que o Mano deve mantê-lo nesta posição até que o João Pedro se recupere e possa voltar à titularidade do Bahia, ou de repente um raio caia na terra, atinja Nino Paraíba e ele volte a ser o Nino Paraíba, nós gostamos de você. Por enquanto, nós estamos aturando. Na lateral esquerda deve entrar o Zeca. Acredito que seja o Zeca. O Zeca que não joga há 2 meses, teve problema aí com a família, a mãe faleceu e depois que ele voltou desse período, ele não mais entrou em campo. Que mesmo com a inferioridade técnica que eu vejo entre o Juninho Capixaba e o Zeca, acho que o Zeca deve ser o titular nesta posição. Na zaga, e agora, Mano Menezes? Juninho ou Anderson Martins? O Anderson Martins, eu acredito que ele não comprometeu as vezes que ele entrou. Pelo menos a última vez que ele entrou como titular, ele jogou bem junto com o Lucas Fonseca, fez o seu papel ali. Mas aí o Mano Menezes inventou de colocar o Juninho no lugar dele. Acho que com aquela estratégia de botar os jogadores mais descansados em campo, colocou o Juninho foi lá, fez um gol, quase fez 2. E agora ele vai colocar quem? O Juninho ou o Anderson Martins? E você, Rasta, colocaria quem? O Juninho ou o Anderson Martins? Eu colocaria o Anderson Martins. Colocaria o Anderson Martins. Eu não vou ficar em cima do muro, porque ele fez um gol aí, já tem, aliás, o Juninho tem mais gols no Campeonato Brasileiro do que o Clayson e o Rossi. Eu não queria dizer nada a ninguém não, mas o Juninho está sendo mais artilheiro do que os atacantes. Bem uns pereba, os caras que não sabem chutar na direção do gol. Rossi e Clayson, os dois juntos, não dá um Juninho. Aliás, dá um Juninho, que não é lá essas coisas. É um jogo de 6 pontos. O Bahia precisa do resultado, não pode, de hipótese alguma, perder a chance de pontuar nessa partida fora de casa. E que o Bahia deve focar nos 3 pontos, porque não é nada difícil o Bahia ganhar do Coritiba lá dentro. Do Coritiba. Coritiba não é nenhum bicho de 7 cabeças para o Bahia não ganhar, mas o Bahia tem que torcer também para o jogo do Botafogo e Bragantino. Aliás, nós temos que torcer para que Bragantino e Botafogo terminem empatados para ficar lindo. Mas por falar nesses 2 times, o Bahia deu uma de Manduce e cedeu o jogador Ramires por empréstimo ao Bragantino, que está lutando diretamente com ele contra o rebaixamento. Eu não entendo isso. É como se você fosse para a guerra com 2 armas e o seu inimigo não tem nenhuma. Aí você diz o seguinte: inimigo, é o seguinte,
Eu sou bonzinho, toma aqui uma arma, fico com uma, eu fico com uma, bora disputar agora pra ver quem é que vai sobreviver. Não existe isso, Rasta. Não existe isso. Não existe isso, Rasta. Absurdo que o Bahia fez. Absurdo. Absurdo que o Bahia fez ter cedido munição para o inimigo. Absurdo. Enfim, torcer para um triunfo hoje, Rasta. E no pós-jogo a gente volta a comentar. Bora Bahia. Bora Barruts. Filosofia.